Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da preparação do Palmeiras para a grande final da Taça Libertadores da América. Neste sábado, 18 horas, Palmeiras e Flamengo decidem a final da Libertadores. O Verdão vai em busca do título para ser o primeiro tetracampeão da Libertadores aí, brasileiro, né? O primeiro brasileiro tetracampeão. Vamos trazer a jornalista direto de Lima, trazendo as últimas informações. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. E aí na tela, alguns produtos aí do Palmeiras. O YouTube está em parceria aí com o Mercado Livre, com a Shopee. Então você pode abaixo do vídeo aí conferir os itens, adquira algum produto do Palmeiras e você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Verdão. Sábado, em solo peruano e em clima de concentração total, o Palmeiras se prepara para essa grande final. O Palmeiras chegou a Lima nesta quarta-feira para se preparar para a grande decisão da Libertadores contra o Flamengo no sábado. Depois da derrota para o Grêmio pelo Brasileirão e o empate do líder Flamengo, o Verdão viu a chance de título no Campeonato Nacional ficar cada vez mais distante e agora tentar focar na competição continental para salvar o ano. Mais cedo, os jogadores deixaram um hotel em Porto Alegre e embarcaram rumo a Lima, no Peru. E o Palmeiras, que poupou praticamente toda a equipe titular no jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, para a decisão da Libertadores, levou todos os jogadores, incluindo os lesionados, o Everton, Lucas Evangelista e o Paulinho. Mas entre esses três, o único que tem chances de ser relacionado é o goleiro Everton, que sofreu uma fissura em um osso da mão e está em fase avançada de recuperação. Em Lima, o Palmeiras fará duas atividades. Na quinta-feira e na sexta-feira, terá treinos na parte da tarde, no estádio Alejandro Villanueva, na casa do Alianza Lima. E no sábado, concentração total até o jogo decisivo no fim do dia. Agora, aqui em São Paulo, às vésperas da final da Libertadores, a presidente Leila Pereira participou de um evento promovido pela CBF e falou sobre a esperança do título, a arbitragem e a permanência de Abel Ferreira no clube. Vocês vejam que é um projeto de muito sucesso. E eu acredito piamente, tá, que não são turbulências que vão tirar o nosso foco para essa grande final. Eu não tenho dúvida também que nós chegaremos em Lima muito fortes, independentemente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento vai continuar soprando a nosso favor. O Abel, o meu treinador, desejo da presidente a continuidade do meu treinador, a continuidade do meu diretor de futebol. E é nesse clima que o Palmeiras tenta encerrar 2025 com pelo menos uma taça levantada. Desde que Abel Ferreira assumiu o comando do Verdão, o clube nunca passou uma temporada sem conquistar um título. Pois é, né? Tabus existem para ser quebrados, mas o Palmeiras ainda tem essa última chance, né? A Leila Pereira aí muito tranquila em relação a essa decisão. E o clima do Palmeiras mais sossegado, né? Menos euforia do que o clima da torcida do Flamengo, mas até o nosso Vitorino estava lembrando fora do ar, a festa promovida pela torcida do Palmeiras foi quando a delegação deixou São Paulo rumo a Porto Alegre, ainda para o jogo contra o Grêmio. Caramba, mas não tem 15 palmeirenses lá em Porto Alegre para estar na porta do hotel? Assim, eu achei estranho. Não precisa ter tumulto, etc. Aeroporco, sei lá, aeroleila, o que quer que seja, não precisa. Não, porque isso normalmente acontece em qualquer jogo de Campeonato Brasileiro, que um time sai, até pelos torcedores locais, né? Que não tem a chance de... De qualquer time. De qualquer time. Qualquer time, sempre tem ali, né? Você lembra quando eu estava em Fortaleza, que eu mandei aquele videozinho, tinha pelo menos umas 50, 60 pessoas no jogo do Corinthians contra o Ceará, na porta do hotel do Corinthians. Na véspera de uma final de Libertadores, uma cidade como Porto Alegre, deve ter milhares de torcedores do Palmeiras, né? Que não tivesse ninguém lá, eu achei estranho. Não sei se a turma estava brava depois de ontem, né? Do resultado de ontem, da derrota. Mas, enfim, é contrastante mesmo com o que a gente viu no Flamengo.
Bom, seguimos com o Palmeiras. A Leila rebatendo o Abel, hein? Ainda no evento promovido hoje pela CBF em São Paulo, a presidente do Palmeiras não atribuiu à arbitragem o insucesso do Verdão nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é, esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso e, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Que beleza, hein? Já já você fala, Júlio, tira o chapéu para a presidente do Palmeiras. E antes de você falar da Leila, no mesmo evento organizado pela CBF, o presidente Samir Chaude também deu sua visão sobre as constantes reclamações de Abel Ferreira contra os árbitros. A gente vê cada rodada, as falas mudam, as opiniões mudam. Quando há um erro que favorece a equipe, ninguém fala. Quando há um erro que desfavorece, falam. Então, para mim é muito natural. Acho que os erros acontecem, mas a gente está trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também melhorar nossa arbitragem. Muito bem. Aí, coerentes, lúcidos, o presidente da CBF e a presidente do Palmeiras, Júlio. No caso do Samir Chaude, acho que não dava para ser muito diferente. Quer dizer, poderia ter sido mais enfático e tal, e aí também acho que não contribui com... Também acho. Com o clima e com tudo que a gente vive no futebol brasileiro, acho que foi dentro dos conformes. Agora, a Leila é de tirar o chapéu, porque a gente não vê isso. A gente não vê isso acontecer. A gente é muito pelo contrário. Tá todo mundo o tempo inteiro jogando gasolina na fogueira. É isso mesmo. O tempo inteiro. É presidente, é diretor, é treinador, é jornalista, é influenciador, assim, o tempo inteiro todo mundo jogando gasolina na fogueira. E quando a lei e o que o Abel fez ontem, a gente criticou aqui no Depois do Jogo. A gente ouviu no Depois do Jogo e criticamos aqui no Depois do Jogo de terça-feira à noite após a rodada. Assim, o time fica 5 jogos sem ganhar, que não tem data FIFA e arbitragem que justifiquem um negócio como esse. E o Abel, né, insinuando uma conspiração depois daquele erro absurdo que prejudicou o São Paulo no clássico contra o Palmeiras. A partir daí, o Palmeiras foi sempre prejudicado para ser compensado aquele erro. É isso que ele quis dizer. Então, que venha a presidente do clube falar, olha, não concordo com isso. Incapacidade nossa, a arbitragem prejudica todo mundo. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Dessa forma, como ela falou, é de tirar o chapéu. Pela raridade, né? Deveria ser o normal. Mas é tão raro, é tão pouco usual no nosso futebol brasileiro que tem que aplaudir a Leila de pé. Os jogadores mudam um pouco o patamar do Felipe. Sim. Se isso acontecer, claro. O Abel Ferreira, ele tem mercado fora do Brasil também, né? Ele já recebeu sondagens do futebol árabe. E claro que o futebol português também olha muito para ele. Ainda não vimos uma... Teve a questão lá do Wolverhampton, né? Recentemente também, o futebol inglês ali. Mas eu acho que, no caso específico do Felipe Luiz, como ele foi forjado como um jogador mesmo, né? Apareceu para o futebol mundial jogando na Europa, a imagem dele como atleta, né? Passagem pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea, isso traz também para quem vive o futebol europeu essa memória mais fresca. E ele volta para o Brasil, ainda como atleta, conquista títulos importantes e com 1 ano e pouquinho de técnico profissional, porque ele tem título na base. Lá no primeiro ano ele já conquistou título na base. E depois ele, como profissional, já conquista uma Copa do Brasil de cara,
né? Campeonato brasileiro muito próximo pode conquistar uma Libertadores. É claro que o mercado, o centro da Europa olha com um pouco mais de carinho para o Felipe Luiz, justamente porque ele já... Então, como jogador, já demonstrava ser um treinador. Tem um vídeo muito famoso do Felipe Luiz falando sobre como o Santos deveria enfrentar o Barcelona na final do Mundial, né? Ele falou, ele falava do jeito como o Barcelona jogava e como o Santos jogava, e se o Santos jogasse daquela forma, iria ser goleado, e foi. Então, ele já como atleta ali, longe de encerrar a carreira, já mostrava essa qualidade para os europeus. Então, é claro que ele acaba sendo um nome, certamente, né, a partir da próxima temporada, especulado em clubes da Europa. Eu fico imaginando quanto a situação do Campeonato Brasileiro pode interferir nesse jogo, mas eu não consigo levar. Porque eu acho que é tão zerado, o Palmeiras chega com tanta disposição, o Flamengo também com tanta disposição, porque é uma final de Libertadores, jogo único. E eu não consigo dar favoritismo para ninguém, apesar de entender que o Flamengo tem ali o seu benefício psicológico por estar na frente 5 pontos nesse momento, com 6 em disputa ainda no Brasileirão. A gente volta ao tema. Abel Ferreira foi citado, foi assunto dos 2 presidentes. Nesta quarta-feira, tanto o BAP quanto a Leila Pereira falaram sobre o técnico palmeirense. Olha, verbalmente está tudo certo, tá? Como eu falei, independentemente do resultado do jogo, o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027. Por quê? Porque dezembro de 2027 termina o meu mandato. Então eu posso garantir no meu mandato. Não é? Então, esse é o meu desejo, tá? Que são profissionais extremamente competentes, já estão conosco há muitos anos, e não é um resultado de um jogo, não é uma turbulência que vai fazer nós mudarmos os nossos objetivos. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras, é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores, né? Que a cada derrota que acontece, elas são inevitáveis, você pensa em mudar absolutamente tudo. Então, você ter firmeza de propósito e entender que se você tem uma convicção de uma linha de trabalho, você não pode colocar esse pensamento conceitual de longo prazo à mercê de resultados eventuais de curto. Quanta gente passou pelo Flamengo nesse período, Abel? Ceni, o Domenech, Sampaoli, Dorival, o Paulo Souza, Renato Gaúcho, já falei? Renato Gaúcho. Só aqui de cara 6. Mas foi mais, tem mais gente aí. Sim. De 2020 para cá. É impressionante. Outro dia, Palmeiras e Santos jogaram e fizeram a fotinho do Abel, Palmeiras, nesses anos. E o Santos eram 324 técnicos, mais ou menos, né? Exatamente. É uma coisa admirável, realmente, o que ele conseguiu. O trabalho é excelente. A gente vai falar já sobre a Leila Pereira contestando a fala do Abel de ontem, criticando a arbitragem, explicando a situação no Brasileirão, lembrando os erros de arbitragem contra o Palmeiras. Mas já. Antes de falar desse Abel, que é realmente histórico no futebol brasileiro, né? Então, o melhor técnico do Palmeiras na história. Sim. Eu acho que ele é muito valorizado por conta dos títulos. Porque o futebol brasileiro, ele referenda técnicos vencedores. Não técnicos que desenvolvem trabalhos, que iniciam trabalhos para passar bastão para outros, que a gente sabe que tem técnicos formadores de elenco, técnicos que conseguem fazer, técnicos que tiram times de rebaixamento, né? Times que estão na Série B e chegam à Série A. Tem todo o perfil de técnico aqui no Brasil, mas o técnico vencedor, ele obviamente é mais valorizado. Por isso que eu disse ontem aqui no Sport Center que não vejo como um fracasso uma possível eliminação não, né? Mas um possível vice-campeonato do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Porque é um trabalho que a gente tem que olhar para trás e perceber que tem muita coisa positiva sendo feita. E para frente também, porque o que está aí também mostra um Palmeiras que tende a ser vencedor também em 2025, mesmo em 2026, mesmo que perca o título. Sim, acho que o Palmeiras
mudou a postura de contratações, isso ajudou o Abel Ferreira a encontrar variações, trouxe jogadores mais caros, alguns não puderam ajudar o tanto que poderiam ajudar, o caso do Paulinho, né, por conta de lesão. Mesmo assim, enquanto teve em campo, foi importante no Mundial de Clubes. O Palmeiras ele tem menos jovens no time principal hoje. Já teve, vamos lá, o Vitor Reis, que é do Manchester City, está emprestado, né? O Endrick, que foi importantíssimo no Brasileirão de 2023, naquela virada espetacular do Palmeiras contra o Botafogo. O Estevão, que na temporada passada também foi destaque, e até o meio do ano também era, no Mundial de Clubes, inclusive, vestindo a camisa do Palmeiras. O Danilo, que foi um jogador também importantíssimo nas campanhas do Palmeiras de Libertadores, de Brasileiro, e que acabou sendo vendido para o futebol inglês. Hoje você tem poucos. Você tem o Alan aparecendo, né, que é um cara importante. Tem o Luiz Guilherme também, que foi negociado. Então, o Palmeiras tem ainda uma galera jovem para subir e fazer esse time ter mais opções. E eu acho que o Abel Ferreira entendeu o ecossistema do Palmeiras, do futebol brasileiro. É verdade que precisa saber lidar muito com o externo. E eu acho que ele tem tentado. Eu acho que ele tem sido menos explosivo, sendo menos intempestivo. Ele tem sido até mais educado no tratar com a imprensa, consequentemente com o torcedor. Mas no campo, o trabalho é um trabalho espetacular. É um grande trabalho que faz compatível com o que o Palmeiras ofereceu para ele. Mas não vai ganhar todo ano, Edu. E se não ganhar todo ano, não significa que é um fracasso. É trabalhar para melhorar e para o ano que vem tentar vencer. Ainda não acabou o ano. Ele tem a chance de manter essa média e conquistar o seu 11º título. 11º título de 2020 para cá no Palmeiras. Tem clube que não tem isso na história. O Palmeiras, de 2020 para cá, já tem 11. Já tem 10, né? Pode chegar ao 11º com ele. E a gente falava da lista dos treinadores, a gente não falou do Tite, né? Que foi o que antecedeu exatamente o Felipe Luiz. Agora, eu achei que você até fosse falar que o Abel Ferreira precisa aprender a lidar com... Eu achei que você ia falar com as derrotas, porque me parece que realmente ele tem alguma dificuldade na hora de admitir a derrota. Ontem ele falou... do problema de arbitragem depois daquele pênalti não marcado no jogo contra o São Paulo. Seria um pênalti para o tricolor, que daria 3-0. Ele disse que o goleiro talvez pegasse e que aquilo complicou a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Hoje, a Leila deu uma resposta direta. Olha aí. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, né? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá? Para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é? Esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Olha, eu quase caí de costas quando eu vi essa entrevista da Leila Pereira, porque realmente contrapondo o Abel ia lá falar, quem fala pelo Palmeiras sou eu, né? Então é um recado claro ao Abel. E ela disse muita coisa que a gente disse aqui no Sport Center de ontem, né? Que, poxa, se tem 2 pontos em 15 disputados, é porque tem coisa errada também no time, não dá para apontar o dedo para os outros, né? Agora, o que eu fiquei pensando é o quanto que isso pode influenciar no jogo do Palmeiras, que é o que importa contra o Flamengo. Porque há aí um conflito entre presidente e técnico ou não? Eu sou o Abel, escuto o presidente falar assim, acho normal? Eu acharia normal. O Abel Ferreira, esse mesmo técnico que criticou a arbitragem, quando o Palmeiras fez aquela virada espetacular na semifinal contra a LDU, que conseguiu chegar à final da Libertadores, ele na coletiva elogiou a Leila e disse que ele trabalhou com poucas pessoas com a qualidade, com a transparência da presidente do Palmeiras. E teve um momento também, que ela acabou entrando ali na coletiva, nessas coletivas e elogiando o seu treinador. Eu acho que cada um tem sua maneira de pensar.
E eu acho que ela foi categórica em dizer que a responsabilidade é, sim, do Palmeiras. Quando ela trouxe o Vitor Roque, que ela apresentou o Vitor Roque, falou, olha, vocês cobraram tanto aqui um atacante e eu estou trazendo aqui o nosso 9. Vocês acham que eu não trabalho? Eu trabalho e trabalho muito. Eu acho um personagem admirável do futebol brasileiro, porque, primeiro, é presidente de um gigante do futebol sul-americano, que ganhou tudo que poderia aqui no nosso âmbito continental nos últimos anos. Ela convive num meio que é extremamente machista e muitas vezes esse meio patriarcal do futebol brasileiro alija pessoas como ela e ela se impõe. E é claro que vencer também dá essa autoridade para ela falar também coisas que ela falou nessa entrevista coletiva. Mas eu acho que se impor num meio que muitas vezes exclui pessoas como Leila Pereira e que ela consiga também ser um portal para que outras entrem nesse mundo, porque tem muito a oferecer, eu acho que a partir daí já é admirável. E vencendo, contratando... a gente viu o Palmeiras conquistar um título feminino, ela estava lá se jogando com as garotas de Araraquara. Então, eu acho um personagem admirável do futebol brasileiro e ela se impondo diante de uma declaração do seu treinador, dando o seu ponto de vista, eu acho extremamente saudável e ele tem que levar dessa forma. E o Palmeiras vai jogar e vai tentar vencer o Flamengo, assim como o Flamengo também vai jogar para tentar vencer o Palmeiras numa final que, para mim, é extremamente equilibrada. Eu tenho a impressão que a Leila vem a público, se coloca dessa forma, um pouco para apagar o incêndio. Falar, chega, essa polêmica acabou, o Palmeiras não está nessa posição de questionar a arbitragem brasileira, de responsabilizar a arbitragem pela perda do título. Então, acho que essa ideia, acho que foi muito inteligente a colocação dela e acho que realmente agora é só de jogo, isso não vai entrar em campo. Sim. Né? Porque é o que eu disse, é uma finalíssima de Libertadores e o Palmeiras mostrou em muitos momentos um futebol espetacular. A ponto da gente falar que era o melhor Palmeiras, o mais vistoso, o futebol mais bonito da era Abel Ferreira. Mas o que aconteceu desde a semifinal para cá? Vamos analisar juntos os números de Palmeiras e de Flamengo neste período. Olha aí, como chegam desde a classificação para a final. A gente está falando exatamente daquela virada espetacular contra a LDU, né? Aliás, a gente vai ter uma reportagem muito legal com uma personagem que teve que não ver o jogo. Se emocionou de costas. Já a gente mostra para você. Bom, o Palmeiras, em 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O aproveitamento caiu para 38%, fez 7 gols, levou 6. Enquanto o Flamengo só perdeu para o Flu. 4 vitórias, 2 empates, aproveitamento bem melhor, 66%, 18 gols, levou 8. O Palmeiras, como a gente lembrou, só fez 2 pontos nos últimos 15 jogos. E isso entra em campo? Os últimos 5, né? 15 pontos. Os últimos 15 pontos, eu acho que não entra em campo. E vou dizer por quê. Em 2021, quando eles se enfrentaram, o Palmeiras foi à final da Conmebol Libertadores com 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, empatou com o Galo por 2-2 e aí foi enfrentar o Flamengo. Naquele momento, aquele 2-2, inclusive, era o 2-2 com o time que seria o campeão brasileiro, que foi o Atlético, e o Palmeiras tinha 19 pontos de diferença para o primeiro colocado, ou seja, não estava disputando o título naquele momento. Então chegou talvez ali com a responsabilidade apenas da Libertadores já bem antes dessa sequência de resultados ruins em 2021. Agora não. Agora é um time que estava até ontem brigando pelo título. Ainda está, obviamente, né? Matematicamente ainda há possibilidades. Mas eu acho que esse retrospecto não entra em campo justamente por conta disso. Que é um time muito mais maduro para entender que esse jogo é um recorte isolado desse retrospecto do Palmeiras. Eu acho que o que vai para campo é o time tentar corrigir erros, principalmente ofensivos. A gente falou, elogiamos tanto, né, o ataque Vitor Roque e Flaco Lopes e o entorno deles, porque a gente viu nos números ali que a defesa continua funcionando, a média de menos de 1 gol sofrido por jogo. O ataque é que tem sido preponderante para que o Palmeiras não continue brigando pelo título até a última rodada. Então, eu acho que isso é que vai entrar na equação. Mas eu vejo aquele 2021 Flamengo mais favorito naquele momento, e o Palmeiras foi campeão.
Hoje eu vejo 50-50, Edu, porque todo mundo sabia que Palmeiras é favorito, Flamengo é favorito, a chance dos dois se encontrarem na final era gigantesca e aconteceu. Então, por que um é favorito mais que o outro? Para mim é 50-50 e isso deixa o jogo bem interessante também. Fico imaginando o desenho do jogo, quem vai atacar mais. Aí uma final única, é o que a gente já conversou aqui. Nós temos esperanças de que a Copa do Catar, a final da Copa do Catar, aconteça na Libertadores também. Quem sabe, muitos gols. É o que a gente espera nesse sabadão com um grande jogo. Vamos lá para o intervalo, a gente já volta com mais informações. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo, partida que acontece neste sábado, é decisão, é a grande final da Taça Libertadores da América e o Verdão vai com tudo aí em busca de mais um título para ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. Trazer aqui mais uma vez, falar da parceria do YouTube aí, olha aí que caneca bacana, tem copo térmico, olha aí copo térmico também, muitas promoções aí e você pode adquirir algum produto do Palmeiras aí nos itens abaixo e vai estar ajudando aqui o nosso canal Futebol Total Oficial. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.